começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia. Aqui é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarininha e Frio Oeste Carnes. E o convidado de hoje é uma pessoa muito especial, conhecida por todos em Concórdia. Estou recebendo hoje no Entre Taças o Frei Xandão. Muito prazer, obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado também pela acolhida, né? Paz e bem a todos, e é uma alegria, eu sempre acompanho esse programa e agora estar aqui com você nessa mesa e entre taças, falando da vida, da experiência, do dia a dia, vai ser uma alegria estarmos entre taças, né? Muito obrigado. Olha só, e hoje, Frei Xandão, enquanto eu trouxe para acompanhar o nosso bate-papo um Pinot Noir da Castelamare, que é aqui do Rio Grande do Sul. Boa escolha. Então, nacional, da nossa região também, né? Então, enquanto eu vou abrindo aqui o vinho, eu gostaria que o senhor começasse para nós, né? Quem era o Frei Xandão? Quem era o Alexandre? Isso. Antes do Frei Xandão, só enquanto eu vou abrindo aqui o nosso... Isso. Tem duas fases, né? Eu sou nascido em Ituporanga, Santa Catarina, né? Sou o filho mais velho daí tem mais uma minha irmã mais nova, né? Meus pais eram agricultores, hoje são comerciantes e eu era um adolescente, uma criança, um jovem que um dia foi provocado, né? Vivia no dia a dia, né, com os meus primos, na escola, ajudava no posto da minha avó, já trabalhava desde pequeno, e um dia, diante de uma palestra vocacional no nosso bairro, o Frei Severino convidou no final da celebração quem gostaria de ser frade, né? Eu decidi ser frade. Mas lá atrás, antes de ser frade, antes do Frei Alexandre, o Alexandre, eu queria ser patroleiro, acredita? Olha só. Né? Aí aqui em Concórdia, outro dia me falaram, Frei, mas o senhor é patroleiro hoje. O senhor é patroleiro do reino. Com o seu jeito, o senhor acalenta os corações, né? E patrola para longe a dor e o sofrimento, e na sua patrola o senhor traz alegria, conforto, acolhida, bons sorrisos, né? E entre daças vai levando a vida. Isso aí, Frei. Então, saúde a nós. A nós e a todos que estão nos acompanhando na TV Concórdia, né? E além desse chamado, né, que o senhor teve lá na adolescência ainda, em algum... Qual foi o momento mais decisivo, além de ter conversado lá nessa palestra? Sim, já vinha antes algumas... Tinha a curiosidade, né? Meu pai, eu não sei se todas as famílias talvez já tiveram Fuscas, e meu pai tinha um Fusca laranja. E a gente sempre, eu moro hoje ainda dista da cidade, até no meu bairro, hoje é quase tudo assim habitado, digamos, mas na época davam assim 7 quilômetros. E a gente ia para a cidade. Quando tu volta da cidade, saindo pela rua Castelo Branco, tem a sinaleira e uma subidona assim. A hora que tu tá em cima, no top do morro, começa a descer, que tem o prédio daquela companhia de água, que é essas companhias de água que abastecem a cidade, lá ao fundo o seminário. E eu sempre pedia, mamãe, o que é naquele prédio bonito lá do outro lado? Lá é o seminário, onde teus 2 primos já estudaram e saíram. Eu falei, mamãe, será que eu posso lá conhecer um dia? Aí ela falou, vamos conversando, quem sabe você vai, né? Então, foi assim na curiosidade, né? E lá na minha comunidade também tem um trabalho vocacional, que é os casais vocacionais. Tipo, se aqui em Concórdia, em cada comunidade, tivesse um casal responsável para acolher aqueles que se sentem chamados à vida religiosa, à vida diocesana, meninos ou meninas, né? Jovens, né? Mulheres e homens, né? Assim foi. E eles me levaram para um despertar para Francisco. E eu fui não com o intuito de... Não apareceu assim... Às vezes o pessoal tem aquela visão, apareceu São Francisco em sonho para você, te chamou Jesus Cristo, algum santo. Para mim não, para mim foi a curiosidade. Aí eu fui através da curiosidade, participando desses despertar, e fui, como o próprio nome do encontro diz, despertando para Francisco. Até que em 93, em outubro de 93, eu fiz o meu primeiro estágio. Aí fui aprovado para entrar, mas porém na escola peguei recuperação em, 8 matérias e não fui aprovado. Ainda bem que não fui aprovado, né? Aí depois de 94 fiz de novo o despertar e o encontro e o estágio.
Foi aprovado e entrei em 1995 na antiga 7ª série e 8ª série lá em Tuporanga mesmo, né? Aí depois segui a formação para frente aí nas outras etapas, mas a gente mora em São Paulo, em Curitiba, Rio de Janeiro, né? Então é bem, a gente viaja bastante na formação, né? E as pessoas às vezes têm bastante dúvida, Sim. né, Frei? Frei, padre. Isso. O pessoal confunde bastante, né? Pode falar para nós assim, a diferença, qual é a. Que nem, digamos assim, eu sou na paróquia aqui, antigamente tinha o Frei Henrique, já falecido, ele era irmão, né? Eu também sou irmão, eu não sou padre, né? Mas o pessoal fala assim, às vezes, nas celebrações que tu faz, mesmo tu não consagrando, mas eu faço celebração da palavra com distribuição da Eucaristia. O pessoal fala assim, nossa, padre, que missa bonita, né? Mas eu deixo, sabe? Eu não procuro ficar criando embate, corrigir nada, não, pelo contrário, né? No fundo, né? Mas eu não sou um mini padre, eu sou o Frei Alexandre, o Frei Xandão, um irmão franciscano que está aqui na paróquia do Rosário a serviço da evangelização. Tá lá no livrinho de escala da província, né? A serviço da evangelização. Mas a diferença de frei e de padre, vamos juridicamente que é mais fácil para explicar, né? O padre, ele pode morar sozinho numa paróquia, né? Como o padre Emerson aqui no Nazaré, como o padre Tiago lá na Santo Antônio, como o padre Rudinei também lá na São Cristóvão. Eles podem morar sozinhos, né? Se a congregação, mas se a vida diocesana não tem o voto de pobreza, tem estabilidade. Eles podem, com o que a renda que ganharem na vida, o seu salário, o justo salário, porque todo trabalhador merece o seu salário, porque não o padre também, né? Claro. E os freis também. Só que daí ele pode ter o seu sítio, o seu carro, a sua casa, né? Pode ter, né? E nós fazemos o voto da pobreza, nós vivemos em fraternidade. Frei significa irmão, irmãos que convivem numa casa, no mesmo ideal, unidos pelo amor a Francisco, e a exemplo de Francisco, seguem nosso Senhor Jesus Cristo. E em fraternidade anunciam o Evangelho, né? Vivem a palavra de Deus, anunciam o Evangelho, acolhendo, cuidando, zelando pelo bem do povo e de toda a comunidade aqui de Concórdia, né? Então nós somos irmãos, nós fizemos 3 votos, obediência. Eu obedeço ao Frei Alex, que é o pároco, ao Frei Mazuco, Antônio Mazuco, que é o guardião, né? A fraternidade é o poder maior, digamos assim. Mas não que fica ali o primeiro, eu vou pegar vocês, não, né? Não, é liberdade, né? Mas é assim, tranquilo. E eu obedeço ao bispo Dom Mário, né? Também, se o Dom Mário disser assim, não queremos mais o Frei Xandão em Concórdia, acho que o pessoal vai atravessar uns 3 caminhões nas saídas e não deixar eu sair, né? Mas, brincando assim, daí eu pego a minha trouxinha e vou embora. E eu também posso ser transferido, como vim para cá agora, vai fazer 1 ano em março, né? Eu posso ser transferido em Santa Catarina, nós temos presença no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Angola na África, né? Posso ser transferido pelo ministro provincial e o conselho para esses lugares todos. E daí eu faço voto também de pobreza, né? Que é o sem nada de próprio, não é viver pobre, lascado, não é a pobreza para atender toda a comunidade e tudo mais, mas não pode ter nada pessoal. Isso, pessoal, digamos assim, né? Eu ganho um salário, eu ganho uma mesada, né? Um dinheiro assim que o Frei Alex fala, isso aqui é para você, né? Você faz o que você quiser. Então eu gosto muito de comunicação, então eu já comprei para me usar na festa, para não depender, porque ano passado me emprestaram, né? E esse ano, com o cara que me emprestou, comprei uma caixa de som, comprei um microfone sem fio, então eu gosto de comunicar, então na festa eu vou poder fazer as propagandas dos itens lá, pastéis e outros itens mais santos da festa de Santo Antônio. Então tudo isso assim a gente investe, né? Mas assim, eu não posso ter, digamos assim, ir ali numa concessionária, numa garagem, comprar um carro para mim, né? Não posso. Eu posso comprar se a paróquia disser, não, vamos dar um carro melhor para o Frei Xandão, como aconteceu, né? Já ganhei um automóvel um pouco maior que cabe eu dentro, né? Para poder me locomover. Evangelizar. Mas isso é de igual, como eu já te disse, sou transferido, deixo o Cronos aqui, deixo o meu quarto ali, o ar-condicionado, a cama, o armário, tudo fica ali, só vou com a minha mala, né? A obediência, já te falei, pobreza e a castidade. Castidade, às vezes o pessoal pensa,
Ah, o Frei não pode casar. Pode ou não pode casar? Não, não pode. Mas a castidade não é só o não casar. A castidade, ela vai além. É a compreensão do coração puro, né? Eu posso ser casado com a minha mulher, né? Contrair o matrimônio, mas ser um fofoqueiro, né? Querer o mal do meu colega de trabalho. Isso aí já está pecando contra o coração puro, já está pecando contra a castidade. Então, ela é uma dimensão muito maior, né? Então, o leque vai muito mais além. É muito mais. É um coração puro, ele abraça todas as relações. Você, no seu relacionamento com a sua equipe, com a TV Concórdia, né? No seu trabalho lá, que você faz, aliás, você faz muito bem. Que salada boa aquele dia, meu pai amado, né? Mas você faz muito bem, né? Então, ali também você tem que exercitar, né? A castidade, a obediência, a pobreza, né? Às vezes, para Francisco é muito forte o morrer da vontade, né? Às vezes o Francisco fala que a gente tem um jeguinho dentro da gente, né? Que a gente, o burrinho, né? Então, tu controlar esse burrinho dentro de você, da tua própria vontade. Para mim, o grande segredo está aí. E o que foi mais difícil no início da caminhada? Família. Família, sem sombra de dúvidas. Eu era aquele menininho gordinho, né? Que o pessoal às vezes deixava de lado nas aulas, né? Na educação física era o último a ser escolhido. Levava a bola de futebol aí jogava, né? Ou então, tipo assim, sabe? Sempre, mas isso depois eu superei, graças a Deus. Mas a família, né? Eu ajudava minha avó no posto de gasolina, hoje nem pode, né? Mas com 12, 13 anos ali eu abastecia, trocava óleo, fazia tudo, abria o posto aos domingos, né? E de repente esse netinho querido vai pro seminário, né? O Xandinho da vovó, né? Aí vai pro seminário. Mas mesmo assim, eu sofri muito com a família, né? E achei que isso ia passar, e agora com o nascimento das sobrinhas voltou essa saudade da família, porque tu tem saudade de ver as pequenas, mesmo que tenha os WhatsApps da vida, as redes sociais, tu vê, tu conversa aqui, mas não é a mesma coisa que tu pegar no colo, sentir o cheiro, conversar, levar no supermercado para tomar um sorvete, né? Não é a mesma coisa. Então, para mim, assim, o mais difícil é a família, mas por outro lado, Concórdia me surpreendeu positivamente, porque aqui eu tenho várias famílias, né? Que me adotam como filho, me adotam como neto, como conselheiro, como amigo, né? E quando o senhor, por exemplo, escolhe, né, essa caminhada, porque é uma caminhada longa. De formação 14 anos, esqueci de falar. Exatamente. Então não é algo que começa ali, pronto, eu sofri e vou seguir aqui. Não, é uma caminhada longa, né? E acredito que a força para aguentar essa saudade, além de Deus, ela vem dessa convivência sadia também, né? Com a comunidade, né? Porque aqui, tipo na paróquia, né? Na missa, que eu sou, não sou responsável. O pessoal fala que você é responsável. Não, posso até ser, mas eu não me sinto responsável. Eu me sinto alguém na equipe que está ali para ajudar, né, a cuidar da catequese. Quando vem um catequizando ou nem está na catequese, irmão de catequizando pequenininho assim, né? E diz, Frei Xandão, me dá um abraço, né? Então, tipo, isso aí me dá uma força, acho que eu estou no lugar certo, né? Sim. E minha mãe sempre diz assim, filho, a sua vocação é minha irmã também. A minha irmã agora que voltou para casa, está na área de culinária, como você. Olha, né? Que legal. E ela, mas antes enfermeira, e a minha mãe disse assim, eu sou feliz, porque meus 2 filhos ajudam os outros nas suas vocações. A Liliane como enfermeira nos hospitais e enfermarias, ambulatórios, UTIs, e você na sua consagração a Deus ajudando o próximo, né? E hoje a gente sabe que está nos tempos bem acelerados, né? Sim. Como que dá para manter o pessoal conectado com a fé, trazendo esse pessoal? Tá mais difícil? Tá mais difícil, mas também tá mais fácil. Eu tenho usado bastante, inclusive, não sei se posso partilhar isso, já posso? Pode, acho que posso. Claro. Até com agradecer, né, o incentivo, o apoio da presença do povo na missa, que foi realizado um certo tempo atrás, com a bênção das mochilas, né? Em 3 dias de redes sociais, de aviso em missa, mas sobretudo em redes sociais e meios, né, de comunicação, em 3 dias a gente lotou a igreja, né? É impressionante, né? É impressionante. Aí o pessoal vem, mas o pessoal gosta de vocês, Frei Xandão. Claro que isso também, mas eu fiquei impressionado, sabe? Eu esperava nós estávamos com 50, se tivesse 50 crianças, nós estávamos contentes. Mas tinha quase 500, né? Sim, eu vi uma foto até... Que não dá de identificar aquela foto. Muitas mochilas assim no altar, né? Foi colocadas as mochilas ali no altar, ficou bem legal.
Não, e assim fui impressionado. Então a gente tem que usar esses meios, né? Agradeço também, já não estamos no meio do programa aí, mas agradeço a oportunidade de estar entre taças e vinhos aqui entre taças, né? Nesses vinhos, aqui com você, né? Então a gente tem que usar tudo isso para evangelizar e aproveitar a oportunidade. Eu fiz um curso de pós-graduação, né? Em São Paulo, né, na área de comunicação, né, as irmãs paulinas são mestres, né, estão 100 anos à frente. E São Paulo falava isso, né, que evangelizem, né, pelos telhados, mas também pelo rádio, pela TV, pela internet, que usem os meios disponíveis para levar a palavra de Deus. Né? Porque hoje as pessoas, até eu peço que o senhor tente nos ajudar nessa... Como que equilibra a espiritualidade, vamos dizer assim, com essa correria toda, né? Então, se a gente não tiver esses momentos, o momento ali, a hora da oração no rádio, porque às vezes você está no caminho do trabalho, tem um momento de oração no rádio, na internet uma passagem. E a pessoa fideliza, né? Tem esses grandes comunicadores, né? Mas, tipo, eu também já trabalhei em programa de rádio 12 anos e assim o pessoal falava, te ouço no carro, e a gente até usava o slogan, né? Você que está nos ouvindo no carro, no seu celular, né? No seu aparelho, né? Na sua casa, ou indo e voltando do seu trabalho, isso era lá em São Paulo, né? E a gente usava, ouça a gente na Sala Franciscana na época, né? Um grande abraço, paz e bem, né? Então, tem que usar essas mídias sim, né? E a pessoa... É o momento que ela está bebendo, né? Aliás, vamos tomar um golinho de vinho? É o momento que ela está bebendo, né, da palavra, está comungando, está ali, né, naquele momento e por que não, né? Buscar no celular, né? Essa mídia, esse momento de evangelização. Eu apresento numa rádio da cidade um minuto, chama Mensagem de Fé, 1 minuto e 10 para falar de fé todo dia, que é como uma gotinha, né? Mas uma gotinha todo dia. Todo dia. Porque isso, se a gente deixar lá numa torneira, copo lá embaixo, 365 gotinhas enche o copo. Enche o copo, né? Então, e hoje, o que as pessoas imaginam errado, Frei, sobre a vida religiosa? Acha que é sofrimento, acha que a gente ainda ajoelha no milho para pagar a penitência, acha que é sofrido, né? Primeiro, ninguém me obrigou a ser frei, né? Você vai para o seminário, vai lá e vai sofrer. Não, né? Eu vou te dizer que não tem altos e baixos, como em todas as vocações tem. Mas primeiramente, né? Quando eu professo os votos, eu faço assim. Eu, Frei Alexandre, só resumindo um pouquinho. Eu, Frei Alexandre Rolim, movido por inspiração divina, venho diante de tuas mãos, agora o provincial Frei Paulo, né, consagrar minha vida a Deus, né, à fraternidade, e prometo de livre e espontânea vontade observar tal os votos, né, para a vontade de Cristo que afirmo, né, em nome da igreja, amém, né, e professa isso ali, né. A fórmula é bem mais comprida as palavras, mas é isso, né, é o vontade livre, né. Claro que toda vocação, toda escolha também tem sua renúncia, né. Sim. Se eu fosse chefe de cozinha, né, eu ia poder estar lá no Caetá com você lá, né, fazendo todas aquelas delícias, né. E assim, também existem momentos, né, Frei, assim como na vida, eu digo vida cotidiana, existe a parte, o cansaço emocional também. Como tem na vida religiosa. Eu, inclusive, estou num processo de autocuidado aqui em Concórdia. Até nem gosto de falar muito, porque a gente quer fazer mais assim na gente, assim, né? Sim. Mas outro conselho que eu recebi da minha terapeuta: faça terapia, né? Faça terapia. Antes, gente, eu achava que terapia era só para quem tivesse um parafuso a menos, um BO, um problema, uma situação difícil, mas nunca vi como é bom. Façam terapia, né? É muito bom, muito bom. E eu posso, com o terapeuta, ser eu. Isso, e às vezes as pessoas acham que, como o senhor está ali dando conselhos o tempo todo, conselhos de fé, orientando, as pessoas falam assim: o Frei não vai precisar nunca. Não precisa. O padre não precisa nunca. O Frei não precisa. Enfim. Não, porque ele fala bastante de Deus, ele não vai precisar. E não é bem assim. Não. Para mim, tá com o meu carro bom para
para visitar as pessoas, não no sentido do carro lá, mas o carro aqui, o coração, a mente, a alma, né? Então ela tem que estar abastecida, né? Eu vou abastecer na oração, na leitura da palavra de Deus, na terapia, também no momento de lazer, quando uma família convida para estar entre taças na casa deles, né? Também aqui contigo, né? Aqui Deus está conosco, porque nós estamos aqui falando e refletindo sobre a vida e reabastecendo, e isso é muito bom, né? E o Frei, na tua caminhada, já recebeu muitas críticas sobre... Porque quando você chega numa cidade diferente, sempre tem, né? Como que lida com isso? Já recebeu? Como que lida? Talvez, críticas mesmo não. Aqui não, em Concórdia não. Porque em Concórdia eu já conhecia, né? Eu trabalhava antes, eu era Frei Pidão, né? Eu trabalhava com um serviço de captação de recursos para manter seminários, casas de formação. Até, aliás, em Concórdia a gente tem muitos benfeitores, né? Então, eu agradeço. E em Concórdia, inclusive, aconteceu um negócio legal, sabe? Veio assim, esses tempos, ali na Matriz, uns benfeitores e falaram assim: Frei Xandão, pelo seu trabalho, pela tua presença na nossa cidade, a gente vê o que o senhor está fazendo, isso dá mais credibilidade ainda, ajuda que o senhor pediu, nós vamos aumentar a contribuição. Olha, né? que beleza. Mas assim, críticas, claro, tem gente que não gosta, né? Mas aqui em Concórdia, não, né? Pelo contrário, né? Quando eu cheguei, o pessoal, nossa, que bom ele veio para nossa cidade, né? Mas a gente é diferente, né? E nós temos por lema na nossa paróquia acolher, né? Essa equipe de frades, essa fraternidade que está ali, nós queremos acolher, né? Num primeiro momento a gente acolhe, depois a gente vai olhar dentro das leis canônicas, jurídicas, né? Para a situação, mas a gente acolhe, né? A gente está ali para acolher, até um lema do serviço social nosso: acolher, cuidar e defender, né? Cuidar do nosso rebanho, né? Mas, assim, abertamente, eu nunca, graças a Deus, nunca... Que bom. Né? E hoje quando a gente está lá na missa, a gente sabe que tem várias pessoas que vêm com aquela, às vezes, dor no coração, precisando conversar. E a gente sabe que aquele momento é um momento de fragilidade, né? Que o Frei, vamos dizer assim, tem que estar pronto para acolher, para receber, para dar uma palavra a mais, né? A minha mãe, ela lida com o comércio, né? Eu sempre uso muito o exemplo dela, né? Ela fala assim: às vezes eu tô mal por dentro, com situação familiar e tal, mas vem o meu freguês, o meu cliente, claro que na igreja não é cliente, não é freguês, é fiel, mas eu tenho que dar um sorriso para ele. Bom dia, bem-vindo à minha lanchonete, tá aqui os salgados, você quer tomar o quê? Um café ou algo, né? Que bom que você tá aqui, sorrir e conversar. E a gente também passa a mesma coisa, né? Mas eu procuro sorrir, aí conversar, dar uma bênção, né? Aí a pessoa agradece, daí se a pessoa fala assim: eu preciso desabafar, Frei, eu quero conversar. Daí eu falo, a gente marca o horário, vai lá na paróquia e conversa, né? Mas a gente tem que estar abastecido. De novo, voltamos lá para abastecido, né? Tem que estar abastecido e preparado, né? Foi a vocação que eu escolhi, vou abraçar e vou fazer isso, né? E as pessoas saem agradecidas. Às vezes, essas conversas são o que eu menos falo. Eu só fico assim, tipo aquela conversa afônica, né? Sim, não, pode ser, é isso aí, bora viver, né? Mas às vezes é o que a pessoa está precisando naquele momento. Ela quer meio que descarregar aquilo que está pesado para ela, né? Sim. Até tem um fato engraçado. Meu primeiro atendimento aqui em Concórdia, chegou uma mãe com o bebê chorando, ela vai assistir a gente, ela vai saber que é ela. Mas chegou a mãe com o bebê chorando no confessionário e a avó junto, com a menininha querida, linda, né? Tá com 1 aninho e pouco agora. Vai fazer 1 aninho e pouco. Aí ela assim: Frei, a minha bebê não dorme, dá uma bênção para ela. Eu falei: mamãe, eu posso até dar a bênção, mas dá um mamar para ela, né? Deu de mamar, dormiu. Então às vezes não é. Eu falei: talvez não estava que quando é recém-nascido ali tem que ser quase que de 2 em 2 horas, né? Ela falou: acho que tem que encurtar o tempo de amamentação. Que ela já vai ver. Pronto. Tu vê, tu acaba sendo, né, conselhos espirituais, dicas de saúde, parece até um quadro de TV, né? Dica de saúde, conselho espiritual, beleza, turismo, né? Tipo assim, eu falo para as pessoas às vezes: sabe o que você está precisando? Cuidar de você. Vai passear,
Isso aqui, ó, fica tudo aqui, material, casa, carro, fica tudo aqui. Investe em você, né? Eu digo assim, até parece um programa de turismo agora nosso, né? Tudo que você ganha aqui, material, fica aqui. Lugares que você conhece, pessoas que você visita, a culinária que você prova, você leva com você, né? As pessoas sempre falam que o único terno, a única roupa que você vai levar é aquele de madeira. Isso. Que vai lá ficar enterrado lá e é a única coisa que você vai levar embora, né? Então, Frei, tem algo que as pessoas ficariam surpresas em saber sobre o senhor? É sobre mim? O time que eu torço, será? Pode ser. Você vê lá do interior de Santa Catarina? A minha cidade é capital da cebola. Agora é terra da cebola e da santa, porque tem um santuário lindo. Ontem, esses dias, né, foi Nossa Senhora de Lourdes, né? Eu falei ontem, mas acho que faz mais tempo já. Foi Nossa Senhora de Lourdes. Daí teve a festa lá do santuário, uma Nossa Senhora de Lourdes, de 40 metros de altura, e a primeira cruz panorâmica no mundo, né? 50 metros de altura, você sobe de elevador. Eu não subo porque eu tenho medo de altura, fico só olhando lá de baixo o pessoal lá em cima, né? Aí tem uma plataforma de vidro para os dois braços da cruz. Mas daí fica engraçado, né? Porque gente, daí não dá para vocês perceberem, né? Quem conhece o Frei Xandão sabe, ele é alto. O senhor tem o quê? Alto com os pés no chão, né? Não, daí, 1,93. Daí 1,93 de altura, tem medo de altura, mas ele já tá nas alturas, né? Então acho que é por isso. Não curiosidades, o Frei Xandão é flamenguista. Né? Olha só. É isso aí. Então, tá. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo e volta já. Todos gostam de comer um gostoso e saudável pão de queijo. Mas como fazer a melhor escolha do pão de queijo? A Catarininho Pães de Queijo Especiais é uma empresa com sede em Timbó que produz o verdadeiro pão de queijo. Acreditamos que a alimentação deve ser gostosa e saudável. Somos comprometidos em oferecer um produto 100% natural e que gere bem-estar às pessoas. Com essa visão simples e compromisso verdadeiro, a Catarininho está construindo desde 2006 uma sólida reputação no mercado de pães de queijo. A Catarininho possui diversas opções de sabores de pães de queijo, do tradicional aos temperados e recheados, doces e salgados. Ótimas opções para o café da manhã, lanche da tarde e até para aquele almoço ou jantar. É prático e fácil de preparar. Para isso, buscamos ingredientes de qualidade, de produtos e marcas também comprometidas com a saúde e bem-estar das pessoas. Nossas receitas são isentas de aditivos artificiais, como conservantes, saborizantes e aromatizantes, resultando um pão de queijo natural e nutritivo. O processo de produção, congelamento e logística adequada garantem que o produto chegue ao consumidor com sabor e textura natural, resultando aquele pão de queijo delicioso com os melhores padrões de qualidade e satisfação dos consumidores. Faça a melhor escolha em qualidade e sabor. Escolha pães de queijo especiais da Catarininho. Catarininho, pães de queijo especiais. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Carrinho cheio, mais promoção. Refresca o bolso, viva a estação. Carrinho cheio, mais promoção. Refresca o bolso, viva a estação. Verão de boa, é verão Caetá. Verão de boa, é verão Caetá. Verão de boa, é verão Caetá. Voltamos então aqui nos estúdios, estamos com o Frei Xandão, essa figura ilustre. Muito bom estar conversando com o senhor.
E uma pergunta que vem aí, vamos falar da atualidade, sociedade também, que a gente está vivendo se nós estamos vendo uma crise de fé ou uma crise de sentido? Ou as duas. Ou as duas. Crise de fé é quando eu digo que eu não tenho fé. Seria isso? Seria isso. Ou mas não frequento uma religião. Tem muitas pessoas que você vê hoje em dia levantando essa bandeira, né? Que antes você não via tanto. Ateísmo, né? talvez. Mas não preciso de Deus. Antes né? não é que você não via, talvez não era falado mais abertamente tanto, como é hoje, né? Que hoje em dia todos nós podemos ser repórteres, né? Apresentadores, né? Com as mídias nos celulares, fazer as coisas, né? A gente faz um vídeo lá, eu não preciso de nada para viver. Isso, tem gente sim. As pessoas têm crise de fé e têm crise de sentido. E se tu tem crise de fé, tu tá sem sentido. E se tu não tem essa crise, esse sentido de pertença, de pertencer a uma religião, tu também eu acho que as duas se... que às vezes você tá, por exemplo, eu estou numa religião, mas mesmo não ali vivo. Dentro não tá, parece que não tá... Me dói, sabe? Assim, às vezes ouvir isso, sabe? Poxa vida, eu estou na igreja católica, mas eu vou lá e não muda nada, né? Vou para a igreja, saio da igreja, tá a mesma coisa. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada, né? Eu já falo assim, tem alguma coisa errada, às vezes nem contigo, às vezes com quem está lá na frente pregando, né? E eu cuido, eu sempre falo assim nas homilias, sobretudo na matriz, que é muito oficial, e não que nas outras, mas eu capricho em ambas, né? Tem 3 lá tem 7, 8, 10 pessoas no 1º de setembro, ou 500, ou 1.200 na matriz, a mesma prática homilética eu uso para as duas. Eu falo, mas consigo ler bem assim, né? Mas isso me dói, sabe? Às vezes é o despreparo de alguns sacerdotes, padres, que faz com que isso aconteça, esse vazio existencial, né? Porque a gente está falando numa sociedade atual que está sofrendo muito com ansiedade, com depressão e tudo mais. Claro que às vezes as pessoas vão buscar isso, elas querem uma resposta muito imediata, prática, né? E prática também. Faça isso. E não é isso que vocês estão fazendo, né? Não. Que a igreja faz, que a religião faz. Nós já tá o tal do cultivo, né? Do semear, do regar, do adubar, do florescer e do colher, né? Tem todo um processo, toda uma caminhada, né? As pessoas às vezes querem o Deus do Caetá, do supermercado, né? Eu vou lá, tô ansioso, vou lá pegar alguma coisa para ansiedade, viu? Come um chocolate, você resolveu. Resolveu. Mas aí chega amanhã cedo, dá um embate de novo na tua empresa, com a tua família, qualquer coisa, contigo mesmo. Ai, meu Deus, não aguento mais. Vou lá no supermercado, pego um pouquinho de fé. Pego um pouquinho de Eucaristia. Mas me dói às vezes, né? Nas paróquias da China que eu vou, ver assim, as pessoas comungando e indo embora, ou chegam para a hora da comunhão, só e comungam e vão embora, né? Tem um pouco isso também, esse Deus só para suprir isso, né? É meio perigoso. Pois esses dias até eu estava escutando o que a gente falava nos bastidores agora, a TV Evangelizar. O Manzotti? Só que eu estava escutando um padre que tem um programa logo após a missa dele da manhã ali, e ele falava isso, que as pessoas hoje vão para a igreja, chegam na hora só de pegar a hóstia e já vão embora, ou então chegam atrasados. Gente, não é que tem que ir lá bater o ponto às 7 horas, se a missa é às 7 horas, chegue 10 para as 7. É todo um preparo, né? A gente vai para uma consulta no médico. Calma teu coração, abre ele para você receber o que vai ser falado ali. O que eu tenho assim cobrado assim das equipes de canto, inclusive, que ali uns 10 minutos para tudo antes da missa, né? Fiquem mais em silêncio, né? Também sintam a oração, né? Vocês estão ali para colaborar, para tocar, para animar, claro, mas dá uma acalmada, né? Respira, né? Aquela meditação, né? E é isso, tu tá no caminho certo, é isso aí. Assim como eu vou no médico, eu sou alemão, descendente de alemão, gosto de chegar cedo. Lá em São Paulo, uma vez deixei um freio a pé. Eu era do serviço de captação. Vamos para Santa Catarina, vamos para Gaspar, vamos sair 4 de manhã daqui. Tudo bem, 3h45 eu já estava com o carro ligado na garagem esperando, né? Deu 4h15, 4h30, eu falei, o quê? Vai ficar em casa, eu vou sozinho. Foi. Deixei. E hoje, claro que a gente não fala que igreja errada, não errada, mas o maior erro da igreja, será que é essa falta de caprichar um pouquinho mais
num contexto geral de uma celebração, porque a gente vai... Eu já fui em igrejas evangélicas e tal. Também já. A hora do louvor ali, Sim. tem toda uma banda, eles capricham, faz aquela luzes e tudo mais. Claro que nos dias de hoje a gente precisa, até para os jovens, para segurar um pouco mais a atenção, acho que falta isso ainda, está muito naquela de 2000 anos atrás, ainda que tem que seguir o rito, né? O rito certinho, não dá para mudar. Tem esse rito que a gente tem que seguir na igreja, mas você pode criar em cima do rito, né? Eu acho que o que eu tento quando eu presido é fazer isso. É conduzir com leveza, é saber criar, é algum gesto. Os meus confrades, o Frei Alex também, né? A gente fala que a gente tem um rito para seguir, mas a gente pode... Não é algo preso, né? Eu acho que aí vai da vocação e do jeito de cada um, né? Nem todos lá são Frei Xandão e nem todos são Frei Alex, né? Exatamente. Também tem lá também, a gente tem exemplos aí, o Frei Gilson, né? Que vem fazendo um trabalho nas redes sociais gigantescos, né? Estava vendo lá ele falando esses dias, foram 5 milhões de aparelhos às 4 da manhã para rezar o terço. Terço, Quaresma, São Miguel, Quaresma agora, né? Muita gente às 4 da manhã, e talvez pela figura que se tornou e como ele levou isso, né? Sim. Tem com a gente também, né? Mas eu falo assim, São Francisco até fala pra gente, não se vanglorie. Sim. É Jesus que faz em você, né? Também não se vanglorie dos seus confrades, né? Tipo assim, né? É Jesus que está agindo nele, né? É ele que opera o Espírito Santo, derrama os dons, você coloca, se põe a serviço, você é um instrumento de evangelização, né? Então é isso, mas acho que tem que ter criatividade, ousadia, alegria, fé, devoção, acolhida, oração, silêncio, prece, tem que saber dosar, né? E usar a criatividade, assim, né? Claro que para nós ali na igreja os músicos são todos voluntários, não tem contratado, né? Claro. Então, tipo assim, mas é sempre... A gente tem que melhorar, tem que se atualizar e seguir em frente. Eu gosto, sabe de quê? Escutar o povo, né? Sempre o povo, lá ouvir o que tá... Ouvir, eles ouvem e eles soltam pra gente também. Muda isso, muda aquilo, o que é isso, o que é aquilo, né? E a nossa catequese aqui, por exemplo, da matriz. A minha catequese, usando um exemplo que você falou da questão da tradição, da ordem, do rito, né? Nós temos as diretrizes da diocese e da paróquia. Mas a nossa catequese, ela atrai porque ela não é engessada, né? As catequistas nossas, elas criam conteúdos, elas são liberadas para criar em cima do tema dinâmicas, para que ninguém aguenta lá ficar lá, né? Tipo um beabá, né? Aquela catequese de escola, senta e escuta, ninguém aguenta. Eu fui professor também, dei aula para primeiro ano, segundo ano, né? Nem os pequenininhos aguentam mais isso, né? Eles chegavam segunda-feira na escola, vinham de apartamento, com aquela energia toda assim presa, né? Eu pegava aquela cordinha que botava os pequenininhos para andar na rua, e o colégio que eu dava tinha um baita de um bosque atrás. Vamos lá, eu falei, vai dar aula de ensino religioso para vocês lá com uns animaizinhos da natureza, vamos lá ouvir os pássaros, isso é criatura de Deus, e saía com eles, né? Então isso é criatividade, né? Você usar, né? Prender a atenção dele. É aonde, por isso que a turma me vê na catequese, né? Vê a gente na rua, o freio da catequese, aqui em Concórdia também sou o freio da catequese, né? Então eles criam esse laço. E hoje eu acho que o grande desafio está em trazer os jovens, Frei, para essa realidade de fé. Nós tínhamos na nossa igreja matriz antigamente 4 grupos de jovens, mas 4 grupos de jovens, cada um caminhando para um lado, né? Um GPS diferente. Não. Aí a gente... foi o Frei antes de mim ali, o Frei Alex e os outros frades, né? Não, vamos repensar. E agora a gente está de novo. A gente começou com um grupo de jovens agora chama Chamados por Cristo, com a espiritualidade franciscana. Falei, poxa, a nossa paróquia é franciscana. São Francisco é um mega santo, né? São Francisco é muito atual, né? Eu sou a areinha da sandália dele e olha lá, né? Ele é único, né? Único. São Francisco, Santa Clara, Frei Bruno, que vai ser um santo da região, aí o Carlos Acutis, outros santos, né? Então a gente passa essa dinâmica e a gente bebe na fonte do Reginaldo, bebe das outras fontes, né? Como a gente toma um vinho gostoso aqui, a gente vai bebendo das fontes, né? E pegando e trazendo para nós também. Então a gente tem essa temática, né? E o que
O que está acontecendo no diferencial agora? Você pegar assim esse conteúdo pronto, pegar aqui, ó, coloca na cabeça e bebe? Não, o que a gente fala? A gente quer ouvir vocês, gente. A gente dá uns 4, 5 encontros lá atrás, demos. Mas hoje, quem prepara o encontro, o tema que quer estudar, a dinâmica que quer fazer, é os jovens, né? Eles são agora aí, ó, pronto. Protagonistas, queria chegar nisso, estava tentando lembrar aqui no meu disquete interno aqui a palavra, né? Para a juventude você tem que tornar eles protagonistas, né? Eles se sentirem, no caso, incluídos e protagonistas, aí você vai transformar. Aí eles tiram a camiseta para ajudar, para fazer, sabe? Nesse sentido. Porque hoje em dia, de ter algo que eles falam, não, foram nós mesmos que criamos e estamos apresentando para vocês aqui. A camiseta foi eles, né? Claro que teve a ajuda de uma designer, não sei como é que chama isso, mas de uma designer que criou o desenho, mas a camiseta partiu deles, né? Então é isso, a pessoa, e aí é no todo, aí é o jovem, é o recém-casado, o casado, o maduro, o bem maduro, né, o mais idoso, né? Quando eles criam essa identidade, eu estava pensando no tema do vestir a camisa, né? Do time que a gente torce, né? Do Concórdia, né? Se eu me sinto tipo assim, lá vou no jogo e se crio assim, empatia, identidade e gosto, eu vou vestir a camisa. Assim acho que é na igreja também, no seu todo, né? Sim. Né? E Frei, hoje quando a gente fala que as pessoas querem tudo meio pronto, tudo de imediato, quando vão lá as respostas, como ir no supermercado, eu já quero tudo pronto. Pro pessoal como que eu posso ouvir? Porque quando a gente vai lá, a resposta não vai vir de imediato, ela vai vir por situações que Deus vai colocar na nossa vida, né? A gente tem que aprender a ler os sinais dos tempos, né? A gente percebe isso, né? Quando vai lá, que é algo pronto, na catequese, por exemplo, uma declaração, eu falo, gente, não é assim, eu tenho que procurar nos livros, né? Tipo, sobretudo de antigamente, para casamento, né? Precisa de declaração disso, daquilo, né? Ou pronto, ou já quer a resposta do padre pronta. E eu sou franco em dizer, quando eu não sei, o que eu falo? Eu vou estudar, tu me deixa o teu contato, quando eu tiver a resposta e estiver pronto, eu te chamo para conversar ou te mando pelo WhatsApp o arquivo, né? Do tema, no caso, né? Por isso que eu te pedi antes do programa um roteiro, né? Isso, que foi como eu falei, a gente vai conversando e vai acontecendo, porque às vezes saem perguntas assim, a gente entrou num assunto, como esse, Frei, hoje você pode compartilhar comigo uma experiência, tipo, a experiência mais forte que você já viveu com Deus, né? Com Deus, a minha Covid. Eu não acreditava antes nesses negócios de aparição de anjos. Eu vi santos, eu tive uma visão, né? Eu entrei, eu estava em Concórdia, inclusive. Teve o lockdown, voltei para São Paulo. Foi minha última campanha de benfeitor no serviço todo. Aí eu curei e tal, estava em São Paulo, fui transferido para Guaratinguetá. Aí eu estava lá no hospital, na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Aí fiz a fisioterapia no quarto, aí veio o médico. Meu querido, um médico lá de Pernambuco. Altão, gente boa. Meu querido, você vai para a UTI, lá você vai ser bem assistido. E eu nunca tinha ficado em UTI, aquele negócio de respira, não sei o que e tal. E tava um medo, né, na verdade. Aí eu deitei lá na UTI, cheguei lá. Eu tava deitado, veio um médico e falou assim para mim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. A hora de respirar, respire, mantenha seu foco, seu bom humor, a sua fé e dê tudo de você, né? E isso aí foi embora, né? E eu ficava depois vindo pro Dr. Fabrício, pra doutora Alina, quem é? Não é. Quando na sexta-feira santa, eles iam me entubar e eu tava com risco de morte. E o que aconteceu na sexta-feira santa de 2020, sábado de aleluia, o Frei ressuscitou pro domingo de Páscoa. Eu tive alta hospitalar, sexta-feira eu ia morrer, ia ser entubado. Daí no sábado de manhã, um enfermeiro do meu lado internado falou: Frei, tua saturação tá boa, tá em 92, pra que tu vai morrer, né? Eu falei, não vou morrer não, né, tal, né? E daí aquilo me deu força e vou sair daqui. Domingo de Páscoa eu recebi alta. Mas pra mim foi essa pessoa. E o próprio doutor me disse: aquele médico que te visitou foi o médico dos médicos, né? Foi o próprio Cristo, né? E assim, outras menores, né? Lá em Guaratinguetá uma vez, né? Foi até eu ia receber 3 ônibus de Concórdia. Recebi 3 ônibus de Concórdia para o almoço. E daí o pessoal daqui foi peregrinação para lá.
E daí chegou assim, a cozinheira falou: Frei Xandão, eu não consegui fazer a sobremesa. Eu falei: Dona Beth, fica tranquila, eu vou numa sorveteria, eu comprar picolé, num atacado. Fui lá e comprei. Aí chegando, estacionei o carro, veio um morador de rua: Padre, me dá uns trocados, eu quero comer alguma coisa. Eu falei: mas homem, mas... Peguei, dei um 10ão pra ele, fui embora, né? E daí fui lá na sorveteria, pegar as caixas de sorvete, chegando no carro, ele abriu o carro pra mim, eu vim embora e embarquei. E daí, tipo, eu atendi depois, o Concórdia foi embora, veio a Romaria lá do Recife. Aí chega um senhor e fala pra mim assim, pegou a mão, botou na minha mão e falou: isso aqui é pra você, coloca no bolso do seu hábito, à noite você vê. Eu peguei da mão dele, nem vi nada, botei aqui, tem um bolso escondido, ó. Coloquei no bolso aqui, né? Tá até tudo aqui. Aí trabalhei o dia inteiro, depois chegou depois da oração, fui pro quarto, tirei o hábito. Aí eu coloquei e falei: nossa senhora, né? Daí eu só olhei pra essa cara e falei: cara, não tem, né, cara? Não tem. Quem se entrega, cara, tu não deixa só, né? Daí eu falei pra Jesus, falei assim: cara, tu é o cara, né? Você não precisa, não tem. Tipo assim, que eu aprendi, por exemplo, nesse caso do dinheiro, né? A gente faz volta à pobreza. Eu sou assim muito de captação de recursos, até aqui na paróquia também. Mas assim, quanto mais eu vou atrás, ele some de mim, sabe? Sim. E quando não tá esperando, ele vem. Eu até ia perguntar, mas todo depoimento vale mais do que... Mas existe uma... Eu sempre cresci... Às vezes minha mãe falava para assustar a gente quando criança: ó, não faz isso que Deus castiga. Não faz isso que Deus castiga. O Deus do medo, né? Isso. Deus castiga? Eu acho que não. Eu acho que ele talvez pode até castigar. Mas acho que Deus corrige. É outra pegada, né? As pessoas entendem errado. Entendem errado. Eu sempre falo assim, que às vezes até a igreja, no sentido assim, que às vezes pega um Deus juiz, né? Sim. Eu faço os velórios, não sei se pode falar nesse, pode, né, aqui claro, também. Claro, mas lá numa leitura dos velórios, né, na primeira leitura do Isaías, lá no final da leitura está assim, eu até me assusto quando eu leio aquilo nos velórios, né? Nas celebrações de esperança, vamos usar outro termo, celebração de esperança. Aí vem assim no final da leitura e diz assim, que nós seremos julgados por aquilo que fizemos, quer de bem, quer de mal, durante a nossa vida, né? Julgados já remete a juiz, né? Eu falo: nananina, não. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é abraço, Deus é consolo, Deus é conforto, Deus é esperança. A esperança que nos une aqui para rezar por esse nosso irmão. Esse nosso irmão já está na comunhão de Deus Pai e não de Deus Juiz. Deus é um Pai amoroso, né? E eu tive uma amiga em Pato Branco que foi para lá e voltou, né? E ela falou, eu falei: como é que tu sentiu Deus, né? Eu falei para ela. E ela falou: Pato Branco, Paraná. E ela falou assim: Frei, eu senti Deus como um calor de um abraço, né? Que me mostrou 3 situações que eu tinha que resolver na minha vida. E ela falou: com o esposo, com o filho e no trabalho, né? E ela tinha 5% de chance de segunda medicina. Voltou, viveu, tá bem até hoje. Eu falei para ela: e aí, resolveu? Resolvi, mas estou vivendo bem, estou aqui, né? Impressionante, né? Porque às vezes as pessoas vindo dessa linha, mas aquela pessoa é tão boa e Deus colocou, olha como ela está sofrendo, né? E às vezes as pessoas ou tentam achar algo para aliviar, eu não sei, mas sempre, nossa, mas olha como ela é tão boa, ela ajudava tanta gente e agora está lá sofrendo. Por que está recebendo esse castigo? Pois é, isso é meio complicado de responder, né? Porque, não tem muito, mas assim, as pessoas ainda julgam por esse lado, né? Tentam achar um culpado para isso, né? E eu sempre digo que às vezes, eu levo isso para mim, sim, pode ser que não seja, mas é um toma lá da cá. Você é o que você respira, você é o que você entrega, né? Você entrega o bem, você pode até levar umas no meio ali, mas... Somos aquilo que somos e nada mais, né? Somos o que, como dizia o Frei Odorico lá em São Paulo, fazemos era uma figura. Daqui de Antônio Carlos, o idoso, tocava gaitinha de boca. Teve Covid, o que salvou ele foi o hobby de tocar gaitinha de boca. 96 anos. Ele falava assim nas missas para mim. Eu tocava violão, e depois da comunhão ele tocava gaitinha. Ele falava assim: Frei Jandon ele me chamava, né? Fizemos o que devíamos fazer e ainda estamos sujeitos a guincho, que era quando
tinha uns padres que não gostavam que o povo batia a palma, né? Aí batiu palma para ele e para mim, né? Daí o padre falava assim: batam palmas para o Frei Xandão também. Daí o povo falava: mas nós estamos batendo para os dois, né? Mas daí o Frei saía com essa, né? Mas eu acho que como tu falou, uma busca, né? Um toma lá da cá, mas eu acho que Deus não castiga, ele acolhe, né? E hoje, o que o Frei Xandão, uma frase que ele diria pro Alexandre jovem lá atrás, antes de hoje, o senhor como Frei, o que diria? Essa eu vou chorar agora. Essa é difícil. Fazer tudo de novo, fazer tudo que você já fez, só que com mais intensidade. Talvez entrar no seminário um pouquinho mais velho. Que eu entrei e saí do seminário. Fiquei fora 3 anos e voltei, né? Quando eu estava bem na minha vida fora, eu voltei, né? Estava em Jaraguá do Sul, trabalhava, fazia minhas coisas, voltei. Fui na ordenação e voltei pro seminário. Todo mundo me chamava de louco, né? Tá louco? Tá bem? Vai voltar para quê? Eu falei: não, vou voltar. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu procuro, é isso que eu quero de todo o coração. Observar o Evangelho de Cristo segundo nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o exemplo de Francisco de Assis, né? Francisco, ele me encantou tanta gente, ainda vai encantar milênios para frente aí, né? A gente o senhor citou até aqui Frei Bruno, né? Que está aqui em Joaçaba, ficou muito tempo aí. Eu devo, assim, ninguém sabe, mas eu devo a minha cura ao Bruno também, ao Frei Bruno. Que quando eu saí do hospital, eu falei: agradeço a Nossa Senhora Aparecida, a Frei Galvão e a Frei Bruno. Por coincidência, depois da Covid fui transferido para Guaratinguetá, que é do lado de Aparecida, e hoje onde é que eu estou na terra onde Frei Bruno também andou, né? Aqui na região de Joaçaba, né? Nessa região do oeste aqui. Eu falei: então nada é por acaso. Isso ninguém sabe, é um segredo que eu estou contando para ti. Olha que legal. Né? É que tu falou para mim falar alguma coisa, sim, né? Eu confio muito nos desígnios de Deus, sabe? E São Francisco, ele tem uma fala muito bonita, assim, também, que eu gosto disso. Isso vale para o Alexandre lá de trás e para o Alexandre de hoje também. Que o Alexandre de hoje diria por de trás: cara, mete o pé, vai, confia. Porque Jesus fala assim no Evangelho, né? Eu não vim para chamar os capacitados, claro que chama também, mas eu vim para capacitar os escolhidos, né? Então isso me coloca junto, sabe? E eu sempre me coloco, seja num discurso, numa homilia, numa prece, numa oração, eu sempre falo assim, né? Eu não sei, né? Tipo assim, num assunto que eu vou falar numa homilia, às vezes até o pessoal fala assim: Frei, o senhor não tem que falar que o senhor não sabe, o senhor sabe muito, está de parabéns, né? Eu sempre falo assim: eu estou aqui para... Não sei se eu mereço estar nesse ambão aqui pregando para vocês, porque é muita responsabilidade esse microfone, mas entendo que tudo aquilo que eu vou dizer para vocês está aqui dentro do meu coração, da minha mente, da reflexão, e aqui eu partilho com vocês um pouquinho da vida, né? Então, eu acho que ele capacita, né? Então você tem que ser aquele que o segura na mão de Deus, né? Você tem que segurar na mão de Deus e mesmo, né? E as pessoas, às vezes, elas acham que não é nem agradar, mas falam assim: eu tenho que fazer isso tudo aqui para Deus poder me ajudar. Na verdade, Deus quer as coisas mais simples possíveis das pessoas, né? Mais simples. Ele quer você simples, do jeito que você é, né? Sendo não precisa fazer para agradar, porque daí você não vai ser você, né? Seja você. Nossa, eu não posso fazer isso porque... Não, peraí. Você tem que fazer por... Livre, né? Livre arbítrio, né? Saber usar também a liberdade, né? Também não é fazer tudo desenfreado, né? Sim. Mas também não fica assim, né? O meu terapeuta fala muito isso, que eu também às vezes era muito assim. Eu vou fazer porque daí eu recebo elogio, aí quando não recebe elogio, tu... né? Você fica esperando demais, né, por aquilo, e às vezes não acontece, né? Eu faço o que o meu terapeuta diz, né? E o que eu diria pro Xandão lá atrás, isso também, o Frei Alexandre, o Alexandre lá atrás, é isso: faça, simplesmente faça. Vai dar cabeçada? Vai dar. Vai acertar? Vai chorar? Vai sorrir? Vai, mas faça, se entregue. Hoje, se fosse assim, o último sermão que eu vou falar aqui, uma frase impactante que o senhor gostaria de falar para o pessoal uma frase impactante? Que tá nos assistindo aí, que o senhor, né, deixaria de mensagem assim para o pessoal?
confia no Senhor e Ele fará o que pedires com todo o teu coração. Eu até estava pensando numa música do Roberto Carlos agora, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Até vou tentar cantar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Ó, tivemos até uma palhinha do Frei. É isso aí. Não, é isso. Porque eu acho que tudo isso impacta, né, Frei? A maneira que você vive, a maneira que você... Porque, como nós falávamos no bloco atrás, o que a gente vai levar daqui é aquele paletó de madeira e mais nada. Mas tem coisas que, por exemplo, o senhor mesmo lembrou aqui de freis que já passaram, que não está mais entre nós. Vai ser sempre lembrado. Vai, para mim, eu nunca vou esquecer o Frei Feliciano lá de Rodeio, né? Um alemão teimoso, mas que eu dava banho nele. E eu era o único da turma que ele sabia o nome, com 99 anos, né? E com um bom humor, na UTI do hospital, ele teve crise de marca-passo, na UTI do Hospital Santo Antônio em Blumenau, ele dizia assim para mim: eu sou alemão, eu gosto de doce. Eu te dou o bife do meu prato e você me dá a sua gelatina, o seu pudim. Eu falava: Frei, o senhor pode comer tudo que o senhor quiser, né? Então eu nunca vou esquecer do bom humor daquele velhinho, que uma noite eu levei ele no banheiro e ele me disse assim, sentei de volta com ele na cama dele, falou assim, e me segurou no meu joelho e disse: que poste bom que você é, você não me faz sofrer com dor no braço. E eu pegava nos cotovelos dele, ele segurava aqui no meu, né? E eu já levando ele e tal, levava no banheiro e botava de volta. Ele falava assim: eu vou contar a minha vida para você. Eu falava: Frei, vamos dormir, que eu só tenho 18 anos, o senhor tem 100, nós vamos ficar aqui até amanhã de meio-dia contando a vida, né? E outra coisa muito bonita, né? Nós estamos falando de Deus, sobre fé, sobre vida. Eu levava ele todo dia depois do almoço para frente do sacrário, com a cadeira de roda. A gente fez a porta, adaptou a rampinha, eu ia levar lá. Ele falava: me deixa na frente do sacrário, depois você vem me buscar. Eu ia buscar, ele estava dormindo. Eu falava: Frei Feliciano. Aí eu tomei, a da minha vida eu tomei ali. Frei Feliciano, né? Não é melhor o senhor deitar na cama depois do almoço, né, do que o senhor dormir na cadeira de roda aqui diante do Santíssimo? Ele falava: meu amigo, meu freizinho, meu noviço, meu santo noviço, todo bom, né? Todo bom cachorro, todo cachorro fiel dorme aos pés do seu dono. Meu pai, aquilo ali foi pra vida, né? Essa dinâmica, que a gente tem essa dinâmica do cachorro que dorme aos pés do dono, né? Que a gente confia em Deus. O resto se entrega que acontece. Frei, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. E fala para nós os horários que o senhor está nas missas, para o pessoal que está em casa também saber se tem horário fixo, se não tem. Na matriz eu não tenho fixo, aí nas comunidades depende, assim, eu vou mais para o interior, vou nas comunidades, mas na matriz geralmente nas terças-feiras eu ajudo a tocar, quando tem equipe que precisa de percussionista, eu ajudo, estou. Também nas missas da catequese, né? Agora nós teremos nas sextas e quartas-feiras, sempre na primeira e segunda semana, né, nas quartas e sextas, as missas da catequese, eu estou junto também, né, pregando e cantando, né, e tocando percussão, que eu gosto demais, né, e estamos ali, né. Se eu estiver na paróquia, geralmente eu sou o Frei da Bênção também, que o Frei Alex esses dias me disse assim: eu gostaria de fazer na paróquia o que você faz, né, que ele está mais no administrativo, quem faz a pastoral de visitar doente, bênção de casa, bênção de empresa, bênção de loja, bênção de tudo, é o Frei Xandão, né? Então ele fala assim: eu gostaria de fazer isso que você faz. Então, se quiserem ter eu na casa de vocês, né? Procurem lá a paróquia e fala: a gente quer uma bênção do Frei Xandão, uma visita do Frei Xandão lá em casa para abençoar o nosso lar, a nossa empresa, a nossa sala comercial. Me chamem, que eu vou até vocês e levo ele no coração e a bênção dele também. Muito obrigado, Frei. E até uma próxima, né? Muito obrigado. Até a próxima. Sempre está aberta. Até a próxima, Entre Taças, até a próxima, né? Entre Taças. Entre Taças e Entre Corações. E Entre Corações, olha aí. Pessoal, esse foi mais um Entre Taças aqui nos estúdios da TV Concórdia, que foi um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarininha e Frioeste Carnes. Até a próxima.